Dou graças a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando de estar aqui, junto com minha esposa Eliane, junto com mais uma irmã. Louvar a Deus também pela pessoa do pastor Roberto, Roberto José Santos Lucena, pelo convite a me formulado, e agradecer por tudo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu sou pastor da Comadep, e do ponto de vista profissional sou médico, e aí me foi dada a incumbência de trazer aqui uma reflexão sobre saúde no campo ministerial. Louvado seja Deus. Dentro desse tema, que é um tema pertinente a qualquer ser humano, e como obreiro também é pertinente aos obreiros. Eu estive aqui na 64ª, e aí tivemos o privilégio de retornar agora. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que Deus me colocou no coração como base para a gente conversar um pouco sobre a saúde do ponto de vista ministerial. E eu gostaria de ler Mateus capítulo 8, versículo de 14 a 17. Mateus capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Foi não, né? Pronto. Meus irmãos, eu, com a orientação do pastor Martins, gostaria de pedir à igreja que ficasse de pé para nós fazermos a leitura como leitura oficial do culto do trabalho desta tarde, Mateus capítulo 8, versículo do 14 ao 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Deus aplica a sua palavra no nosso coração. Nós vamos orar agora, tá certo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós estamos diante da Tua presença, queremos Te agradecer por essa oportunidade, pela Tua palavra lida, queremos Te pedir, louvar o Teu nome por essa 66ª EBO, Senhor, estarmos aqui nesse instante. Queremos Te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, leva cativo aqui todo o entendimento, a obediência de Cristo, para que nós possamos aprender de Ti. Te pedimos tudo isso, Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Podeis assentar. Meus irmãos, é interessante eu escolhi esse texto inicial de Mateus capítulo 8, versículo do 14 ao 17, porque narra uma situação muito corriqueira do ponto de vista familiar. Alguém estava enfermo numa determinada casa, esta casa era de Pedro, era a sogra dele que estava enferma, ela estava com febre, ou seja, não se sabia a razão exatamente da febre, mas ela estava com febre, e Jesus, quando chegou aí, tocou nela, e a febre a deixou, e logo ela passou a servi-los. Interessante nós começarmos a pensar agora, que Jesus veio salvar o homem, salvar a alma do homem, mas Ele não veio para salvar o homem só a alma, Ele veio para reorganizar, regenerar, reconciliar consigo o homem como um todo. E aí veio o interesse justamente pela parte humana. E aí, dentro daqui que nós vamos falar sobre saúde. Louvado seja Deus. E o profeta esse texto, ele diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, aqui nós temos a veracidade do ministério de Jesus Cristo, atestado pelo profeta Isaías, que é o profeta messiânico, diante de um fato que ele fez com a sogra de Pedro, curando-a, e não só isso, mas curando também todos os endemoniados e enfermos que vieram. Esse texto aqui, meus irmãos, ele diz que ele curou todos. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque dentro da conjuntura que nós vivemos,
Lógico que a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, os exercícios dos dons espirituais estão em plena evidência, mas esse Jesus que curou lá, ele está no nosso meio. Esse Jesus que curou todos, ele não curou só um. O texto é específico dizendo assim: e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então aí foi uma operação de Jesus Cristo com todo aquele povo. E aí nós vamos ver também ao longo dessa explanação, pelo menos da parte bíblica, que isso vai perdurar no ministério de Cristo. Vai ser uma constante. Louvado seja Deus. O texto de Isaías, capítulo 53, 4 e 5, vai falar exatamente isso. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que era para nós estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? O texto é exatamente essa profecia que Mateus coloca aqui, dizendo que Jesus Cristo, o seu ministério, ele tinha essa ação na parte humana. Louvado seja Deus. E meus irmãos, é interessante, no capítulo 9 de Mateus, versículo do 35 ao 38, os irmãos, lógico que a gente vai falar sobre saúde, isso aqui é apenas um embasamento para nós entendermos que a saúde está dentro do cronograma de Deus, do projeto de Deus para o homem, né? Diz assim o texto: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas delas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Meus irmãos, no versículo 35, vai mostrar o ministério de Jesus na sua característica tríplice. Vai dizer, ele andava todas essas cidades ensinando, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Então, ensinando, pregando, mas tem aí também curando todas as enfermidades. E aí reforça o interesse que Deus tem pela vida humana, pela vida que nós temos do dia a dia. Ele tem interesse pela alma do ser humano, com certeza ele veio para salvar a alma. Há um texto de Mateus, de Marcos, que diz que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Se ele perder, perdeu tudo. Jesus veio salvar a alma, e em última instância, o Salvador veio para isso, mas ele não se restringiu a isso. Ele olhou o ser humano como um todo. E aí está justamente o seu ministério tríplice: ensinando, pregando e curando. Louvado seja Deus. Meus irmãos, no capítulo 7 de Lucas, versículo 18 ao 22, diz o seguinte também. Isso é só para nós embasarmos e ficarmos cônscios, né? De que realmente Jesus veio para isso. O Senhor Jesus veio também para isso. E aconteceu, louvado seja Deus, capítulo 7, 19 ao 22... E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide anunciar a João o que teres visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e aos pobres anunciado o evangelho. Então, meus irmãos, esse texto também é um texto que respalda a missão de Jesus em curar o povo. Louvado seja Deus na sua plenitude, salvando a sua alma, curando as suas emoções e curando a sua parte física também. Esse texto, ele vai ser citado, Jesus mandou para João essa citação, que é uma citação até muito interessante, porque João Batista, estou diante de obreiros e que manejam com a palavra, tem conhecimento disso, a gente está só rememorando. Há um pastor do nosso campo lá na Comadep, que ele diz sempre que a obreiros não se ensina, se afere experiências, de certa forma sim, porque todos são conhecedores, né, da palavra, mas esse texto, meus irmãos, ele está citado em Isaías 35, 4 e 6.
E João, como profeta, ele era conhecedor da Escritura. Ele sabia o que a Escritura dizia. Mas ele, no sofrimento, há uma conjuntura humana muito dificultosa. João, ele tinha recebido o testemunho de Deus. Disse, aquele que sobre ele vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João, quando viu Jesus, ele disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deu todo aquele testemunho, convém que ele cresça, que ele diminua, tudo aquilo. E realmente a Escritura diz que tudo que João disse de Jesus cumpriu-se. Não fez nenhum sinal, mas tudo que João disse cumpriu-se. No entanto, meus irmãos, quando João estava no cárcere, isolado, sem holofotes e sem também nenhuma prerrogativa humana que o consolasse. Alguns dizem que João não teve dúvida e que ele apenas mandou para os que os discípulos soubessem. Mas precisa se forçar o texto muito para isso. O texto ele deixa bem claro, porque Jesus diz, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E Jesus primeiro faz a obra dele e diz, olha João, diga a ele, pode dizer a ele que esses sinais aqui estão se cumprindo. Então Jesus estava dizendo, olha João, eu sou o Messias, você sabe a Escritura, não é? Louvado seja Deus. Isso é um parênteses, mas a Escritura mostra justamente isso, cegos vendo, coxos andando, os enfermos sendo curados, como o ministério de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mateus 15, 23 a 31, meus irmãos. Os irmãos não vão se cansar, não, mas a gente vai correr um pouquinho. Louvado seja Deus. Mateus 15, 29 a 31. Diz assim, partindo Jesus de ali, chegou ao pé do bar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhava, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. Olhem, meus irmãos, que a expressão aí novamente, pôs aos pés de Jesus e ele os sarou. E não eram poucos. Eram muitos. Não é? Então nós vemos aí Jesus Cristo novamente. O seu ministério é todo. Ele está todo. Essa evidência de cura do corpo físico. Ao paralítico, né, que estava no tanque de Betesda. Tinham muitos ali, mas Jesus quis curar ele. Né? Mas em outros locais Jesus curou todos. Então é importante que nós percebamos isso para nós entendermos que a saúde tem um valor. Ela tem valor, a saúde. A saúde não é algo aleatório, não. A saúde faz parte do reino de Deus. A saúde faz parte do obreiro, faz parte de qualquer ser humano. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, não é? Em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, os irmãos conhecem bem esse texto. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Lucas 5,17 vai dizer assim, é uma expressão muito interessante, porque vai dizer que Jesus estava numa determinada região, e o poder de Deus estava com ele para curar. A expressão é essa. O poder de Deus estava com Jesus Cristo, o Filho de Deus, para curar. Então, meus irmãos, veja que é uma coisa muito específica, muito relevante no ministério de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E, consequentemente, na sua igreja, né, no nosso meio. Louvado seja Deus, porque Jesus está no nosso meio. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, nós vamos ver, eu não vou citar os textos, vou citar só a questão da conotação, citando o texto e dizendo a história. A gente vai ver que a igreja continuou fazendo isso. Capítulo 3, 1 a 8 de Atos, Pedro e João chegam lá no templo, na porta formosa, tinha um coxo, esperava receber esmola. João e Pedro e João disseram, olha para nós. Ele ficou assim, ele disse, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A igreja continuou fazendo o que Jesus Cristo mandou, né? Louvado seja Deus. Nós vemos em Marcos também, 16, de 17 a 20, né? E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falaram novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes falar mal algum. Então nós vemos aí a igreja fazendo a continuidade do ministério de Cristo.
A igreja quem? Nós, não é? Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, é interessante que quando Pedro é interrogado sobre por quê, como foi isso? Ele disse, vocês estão pensando que é pela nossa virtude que nós estamos fazendo isso? É a virtude de Jesus o Nazareno que vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Louvado seja Deus. Glória a Jesus para sempre. No capítulo 9, meus irmãos, do versículo 32 ao 35, vai acontecer a mesma coisa aqui com Enéas. Pedro vai chegar para Enéas, era um paralítico há 8 anos, e Pedro vai dizer, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Louvado seja Deus. Porque a igreja, meus irmãos, Jesus está no nosso meio, da mesma forma. Louvado seja Deus. Às vezes fica assim, não vou dizer ofuscado, fica assim, com menos evidências em alguma determinada localidade, mas o Jesus Cristo, vivo, ressurreto, ele continua do mesmo jeito no meio da igreja, curando da mesma forma, fazendo seus milagres da mesma maneira, curando as coisas simples e curando as coisas também complexas, curando uma febre como a sogra de Pedro, mas também curando paralítico, cego, coxo. Louvado seja Deus. Jesus continua o mesmo e está no seio da sua igreja. Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, nós vamos ver em Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12, é uma expressão muito interessante, eu acho, porque diz assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, Deus, pelas mãos de Paulo. O sujeito dessa frase não é Paulo, o sujeito é Deus, o instrumento é Paulo, foi Paulo que fez, mas quem fez, foi Paulo que realizou, mas quem fez foi Deus, e posteriormente ele diz assim, de tal sorte que os lenços eram levados dele, e as doenças, os espíritos maus iam embora. Por quê? Porque Deus estava ali fazendo a sua obra, né? Dando continuidade, o Espírito Santo, dando continuidade à obra de Jesus Cristo, que é justamente a cura física. Também. Não vamos tirar aqui o mérito, nem a especificidade que Jesus veio para salvar a alma do homem, não. Ele veio para isso, mas ele pegou o homem como um todo, né? Louvado seja Deus. Em Atos 28, meus irmãos, de 7 a 10, e esse texto aqui eu vou ler, porque é um texto muito interessante. Atos 28. Louvado seja Deus. De 7 a 10. Vai dizer assim, olha. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades, que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo, de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Então, feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Meus irmãos, aqui nós vamos ter Paulo no naufrágio, chegou naquela ilha, foi uma revelação de Deus, e ele não chegou ali no meio de cristãos, não. Ele chegou no meio de um povo pagão, um povo que estava ali, que o acolheu. Quando o acolheu, que deu guarita, Paulo soube que o pai do principal da ilha estava enfermo, e aí ele foi lá e orou, pôs as mãos e ele sarou. Mas não ficou só aí, não. Trouxeram todo mundo da ilha e todos foram sarados. Veja da importância da cura divina, não é? Porque aí, meus irmãos, nós não estamos falando de o povo cristão, não. Lógico que Paulo pregou o evangelho, pregou, mas Paulo ali foi curado. Lembra dos 10 leprosos, quando Jesus curou 10 e só um voltou para agradecer? Aquele foi salvo, mas Jesus não deixou de curar os outros. Então Jesus cura, né? Ele continua curando. E por que eu estou falando tanto de cura? Porque a saúde, do ponto de vista físico, ela está atrelada a isso, não é? Ela está atrelada à prevenção e à cura das doenças. Louvado seja Deus. Então é importante, meus irmãos, nós pensarmos exatamente nesse ministério de Jesus Cristo tríplice. Jesus ensinava, pregava e curava. Não é? E a sua igreja continua fazendo a mesma coisa, ensinando, pregando e curando. Curando em nome de Jesus, logicamente, mas continua fazendo a mesma coisa. Louvado seja Deus. Quantos não vêm para o evangelho porque foi curado?
porque alcançou de Deus a misericórdia de curar aquela enfermidade. Louvado seja Deus. Então Jesus está no seio da sua igreja fazendo a mesma coisa. E essa passagem de Paulo, ela chama muita atenção, porque era num local, meus irmãos, imprevisível. Uma ilha lá no meio do mar, sem ninguém, mas não aos olhos de Deus. Deus estava vendo aquele povo, e Paulo, como instrumento de Deus, não contou história, estendeu as mãos, e aquele povo foi sarado, a partir do principal da ilha e dos demais. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, meus irmãos, essa introdução bíblica, ela diz respeito justamente a nós entendermos que a saúde é algo importante de Deus para o ser humano. Deus, Ele quer o homem são, embora aqui não são todos. Logicamente que a doença, ela faz parte da humanidade. A doença, ela faz parte da humanidade. Depois do pecado, veio essas dificuldades aí, não é? Louvado seja Deus. Há um texto até que Jesus, quando cura o paralítico de Betesda, ele diz assim: vai e não peques mais para que não aconteça coisa pior, não é? Louvado seja Deus. Então, mas a saúde é um dom de Deus, e nós devemos, de certa forma, ter cuidado para preservá-la, certo? E aí, como nós viemos falar sobre a saúde dentro do ministério, eu já estive aqui, como disse, numa outra EBO, e falei mais ou menos dentro daquilo que vamos falar hoje. Aí os irmãos, os obreiros podem dizer assim: mas, doutor Anselmo, pastor Anselmo, irmão Anselmo, nós vamos repetir de novo, nós já sabemos. Mas nesse aspecto, meus amados, vale a pena sempre reavivar a memória. Porque isso aqui, ele não passa, não. Faz parte da história do ser humano. Né? Todos adoecem. Né? Louvado seja Deus. Então, todos podem tratar-se ou prevenir-se. Ou pegar, em vez de entrar para a fila de quem vai tratar, evitar. Né? Louvado seja Deus. Então, eu sou cardiologista e existe os irmãos conhecem com certeza, a hipertensão arterial, bem conhecida, né, que é a famosa pressão alta, né, que muitos têm e que às vezes não dão nem tanta importância porque não sentem nada. Né, ela é uma doença de certa forma silenciosa, ela é caracterizada por uma pressão, a pressão máxima que a gente chama de sistólica acima de 130, e a diastólica acima de 89. Isso é o conceito de hipertensão arterial, você tendo feito a aferição 3 vezes no membro, em dias diferentes, dentro daquelas medidas cabíveis, né, ao ser humano, ao profissional que está fazendo, e aí você caracteriza a hipertensão e muitas vezes a pessoa não sente nada. Quando sente, ela tem geralmente essa tríade: dor de cabeça, tontura, náusea. Geralmente tem essa tríade. Quando sente. Mas, meus amados, há pessoas que têm uma pressão extremamente elevada. Muito elevada mesmo. Eu só tive um caso dessa pressão que eu vou dizer, foi aqui perto, aqui em Pernambuco, que eu trabalho. Essa senhora tem uma pressão de 28/17. E ela estava diante de mim conversando, e sem sentir absolutamente nada. Aí quando eu verifiquei de novo, eu digo: fulana, e aí? Ela disse: doutor, é porque a minha família é assim. Todos os irmãos dela tinham a mesma coisa. Então, veja que a pressão, muitas vezes, ela pode não dar nada. Mas qual a importância de você saber o que é pressão alta e tratá-la? É porque a hipertensão, ela tem os seus danos, ela provoca os seus danos no organismo. Não por um pico apenas, mas pela ação dela durante os anos, sem tratamento adequado, sem reconhecimento, ou até sem saber que aquilo está acontecendo, não é? Louvado seja Deus. Existem alguns fatores que nós consideramos como fatores predisponentes para ter pressão alta. Aqueles fatores que favorecem, né? Aqueles fatores que, de certa forma, levam o ser humano a tê-lo. Aquela classe ali você tem que ter cuidado, porque ela pode ter pressão alta. Então, dentro desse, sim, importante ressaltar que diante das doenças, dos fatores de risco cardiovasculares,
O maior fator de risco é hipertensão arterial sistêmica. Ela está acima da diabetes, ela está acima de qualquer outra patologia que você pensar, e outro fator. A hipertensão é número 1. Então, veja como ela é danosa, não é? Mas, como fatores predisponentes, nós temos a ingesta de sódio. O Brasil ingere muito sódio, muito sal. A gente, de certa forma, não só na comida, mas nos enlatados. A indústria alimentícia trabalha muito isso, para não tirar, o governo quer tirar o teor de sal, mas eles não querem. Por quê? Porque o sal dá sabor e atrai a pessoa a comprar e a consumir. Só que o sódio ele é um fator determinante para quem vai desenvolver hipertensão, principalmente se ele tiver uma genética, que é outro fator que está na gênese da hipertensão. Genética, a pessoa ser filho de hipertenso, há uma grande perspectiva de ser um hipertenso. Então, aí, a gente tem de ter cuidado com esses fatores. Há fatores que são modificáveis, como o sódio, mas a genética não pode. Outro fator, colesterol, lípides elevados, colesterol, triglicerídeo, é um fator predisponente. Outro fator, tabagismo, etilismo, é predisponente também. Louvado seja Deus. Então, nós vemos que tem fatores. Outra coisa, o sedentarismo, o estresse. Tudo isso aí são fatores predisponentes que favorecem a pessoa desenvolver hipertensão arterial. Ou seja, ter a sua pressão alta. E, consequentemente, ter os problemas que aquela pressão provoca. Aquela pressão elevada provoca. Louvado seja Deus. Então, é importante conhecermos para nos prevenirmos. Por quê? Porque a hipertensão... Como é feito o diagnóstico de hipertensão arterial? O diagnóstico de hipertensão arterial, ele é feito com aferição manual pelo profissional de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, fisioterapeuta, ou qualquer outro, que vai verificar a pressão do indivíduo e verifica que ela está elevada. Pede para ele voltar uma outra vez, verifica, está elevada novamente. Pede novamente, está elevada. Olha, você tem perspectiva de ser hipertenso, procura um cardiologista, procura o médico da UBS, que ele vai ver aí o que é que precisa saber para caracterizar bem e tratar. Porque uma vez tratada a hipertensão, aquelas consequências que virão, elas não alcançarão aquele indivíduo que está se tratando, diferente daquele que não se trata. Aquele que não se trata vai ter tudo que a hipertensão provoca. Né? Então, é importantíssimo esse diagnóstico. Existem outros meios, existe mapa, que é aquele aparelho que se coloca no braço, para você verificar durante 24 horas e saber. Mas o método mais básico é aferir a pressão. Esse é o mais básico. Pelo menos uma vez por ano deve-se fazer isso. Pelo menos uma vez. Aferir essa pressão e ver se ela não está elevada. O estresse a gente muitas vezes não pode controlar, mas... Sim, o excesso de peso também, outro fator predisponente para a hipertensão. É uma coisa que também acomete o indivíduo que tem peso elevado, ele tem maior probabilidade de desenvolver hipertensão. Não é? Bem, como fatores predisponentes estes, né? E o tratamento, como fazê-lo? Sedentarismo é uma coisa também que pode ser prevenível, porque pode se mexer, se movimentar, não é? Hoje em dia, essa movimentação não necessariamente é só a atividade física que a pessoa faz. Até a movimentação de casa para o trabalho, do trabalho para casa, se ela é feita rotineiramente, ela entra como uma atividade feita pelo ser humano preventiva. Há até colegas que sugerem, aquelas pessoas que têm dificuldade de andar, porque tem muita tarefa, tal. Ele diz, você vai para o trabalho de quê? Eu vou para o trabalho de coletivo. Ele diz, salte uma parada antes. E quando você for voltar, do mesmo jeito, se puder, salte uma antes. Por quê? Porque você vai andando daquele pertuito para casa, obrigatoriamente. Todos os dias, né? De segunda a sexta. Aí se a gente somar o mês inteiro, o ano inteiro, 10 anos, vai fazer diferença, né? Vai fazer diferença. Louvado seja Deus. Então, sedentarismo, né? E o tratamento, o que fazer? O tratamento, existe uma... A pressão ela pode estar de 12 até 120, até 129. E a gente considera como um paciente que tem uma pressão alta, mas não é hipertenso.
e de 8 até 89, certo? Aliás, 80 até 89. Essa cifra aqui, considerando hipertensão só quem está depois de 9 e depois de 130. Mas já se considera que a pessoa tem pressão alta. Então, nessa faixa etária, se a pessoa ela sai, come pouco sal, reduz peso, regula os seus lípides, colesterol, triglicerídeo, regula seus lípides, começa a fazer atividade física, tá certo? Procura diminuir o seu estresse. Então, essas medidas aí, muitas vezes ela tem um impacto nessa pressão e ela cai, sem precisar de remédio. Nessa faixa só pena. Quando ela sai de 9 para 10, 90 para 100, não tem jeito, não, vai precisar de remédio de todo jeito. Então, mas o tratamento não farmacológico, ele se baseia exatamente em diminuir, abolir o tabagismo, diminuir o etilismo, né? Isso aqui nós não temos, graças a Deus, mas no mundo está aí, né? Às vezes até filhos, parentes, né? Importante que a pessoa saiba, fulano, deixa isso para lá, isso está prejudicando, né? Então, como fatores, como tratamento não medicamentoso, seria estas medidas. Controle de peso, né? Diminuir o peso. Lembrar que a circunferência abdominal, ela determina muito os riscos cardiovasculares, né? O IMC, índice de massa corpórea. E, fora esse tratamento não farmacológico, existe o farmacológico, existem os remédios. Os remédios. Qual a importância dos remédios? Porque os remédios reduzem a pressão. Antigamente, meados de 1950, 60, olha, era difícil nesse tempo. Por que era difícil? Porque tínhamos poucos remédios. E os remédios que tínhamos, quando eles davam efeito colateral, pronto. O paciente não podia usar e ia morrer com aquilo, porque não conseguia. Mas hoje em dia, o arsenal terapêutico é muito grande, muito, muito mesmo. Tem medicamentos de todas as esferas. E se você não dá com um, dá com o outro. Então não tem sentido de não tratar hoje. O governo ele oferece N medicamentos, né, para tratar a hipertensão. Vou citar aqui só alguns que talvez alguém, com certeza desse plenário, uma vez que a hipertensão ela tem em torno de 25% a 30% da população do mundo. Então, aqui nesse plenário, com certeza, deve ter aí uns 20%, 25% de pacientes hipertensos, né? Então, no sistema SUS, nós temos hidroclorotiazida, propanolol, atenolol, hidrocloro é um diurético, furosemida é um diurético, propanolol e atenolol diurético, beta-bloqueador, metoprolol, beta-bloqueador, nós temos anlodipino, bloqueador de canal de cálcio, nós temos enalapril, losartana, que é um BRA, bloqueador de receptor de angiotensina, enalapril, captopril, tem metildopa, porque nas gestantes são usados, né? E, quer dizer, temos muitos remédios, todos gratuitos. Então não tem sentido de não tratar. Só não trata se não quiser, né? Se não quiser, não tem jeito, né? Mas querendo, existe a possibilidade. E se a pessoa tem a sua condição econômica melhor, ela ainda vai ter a opção de outros fármacos, ainda mais apropriados. Mas esses já tratam muito bem. Já tratam muito bem. Uso contínuo, 6 meses de receita, vai usar de segunda, 30 dias, a cada 30 dias, vai renovando, né? E está tratando a sua hipertensão, né? Importantíssimo isso, porque uma vez tratada, vai evitar de ter as complicações que aquela pressão alta provoca. E que nós vamos falar alguma coisa dela agora. Hipertensão, ela é um sistema hidráulico de bombeamento, vamos dizer assim, né? Eu vou fazer assim só para a gente simplificar, porque na verdade não é assim, porque o coração é um órgão vivo, né? É uma maravilha que Deus fez do ser humano, colocou lá uma bomba propulsora que ejeta sangue para os tecidos e nutre eles de oxigênio e nutrientes, e dentro dos vasos, os vasos têm um endotélio que absorve aquilo ali, mas esse sistema, ele é desse jeito, é uma bomba propulsora que lança e volta, lança pelas artérias, volta pelas veias. Mais ou menos assim, isso aí é de uma forma, vamos dizer assim, rápida, que não é minuciosa. No entanto,
Quando a pressão está alta, o que é que acontece quando você tem um sistema hidráulico que a pressão lá dentro é muito grande e o cano não é bom? O que é que vai acontecer com esse cano? Vai estourar, vai ocorrer algum dano, com certeza. Né? Vai ocorrer algum dano, com certeza. Só que no organismo humano, o problema não é esse somente. É porque esse vaso, que o sangue corre nele, ele tem uma camada chamada de endotélio. E essa camada é uma camada fininha, é um tecido vivo, por onde passa ali oxigênio, nutrientes, eletrólitos. E a hipertensão, quando ela está alta, ela começa a danificar isso aqui. Ó. Ela começa a macerar. Ela começa de certa forma, prejudicar esse endotélio. Agora, imagine que esse endotélio está em todos os vasos. Em todos. Então, ele está nos vasos da retina, ele está nos vasos dos rins, ele está nos vasos do coração, ele está em todos os vasos. Então, onde tiver vaso e a pressão estiver alta, ela está lesando. Ela está lesando. Um dia, 2 dias, não. Mas 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ela vai estar lesando esse vaso. Então, daí a importância de tratar. Porque uma vez tratada e essa pressão estando no lugar, o que é que vai acontecer? Esse dano ele não vai ocorrer. Não ocorrendo esse dano, aquele órgão não vai sofrer. Por exemplo, é muito comum se escutar que fulano de tal infartou. Lógico que não é só a hipertensão que faz infartar. Mas a hipertensão, ela lesa a coronária. Ela arranha a coronária, esse endotélio fica sensível, vem aí as placas formadas por colesterol, aquilo ali descama e obstrui. Então, daí a importância de tratar. Nós vemos lá no rim, muita gente hoje fazendo hemodiálise. A grande maior parte, não vou dizer nem 50%, mas a grande maioria das pessoas que fazem hemodiálise tem 2 doenças que causam: hipertensão e diabetes. Repare bem, a maior parte das pessoas que estão fazendo hemodiálise, elas têm essas 2 doenças, hipertensão e diabetes. Necessariamente, ela se tratou e desenvolveu a doença. Há aqueles que fazem isso, porque tem uma hipertensão grave, rebelde, que a gente chama de estágio 3. Tudo bem, mas é raro. Quando se trata, geralmente você consegue evitar. Quando se trata, geralmente você consegue evitar. Você consegue tirar isso, não deixar o paciente desenvolver aquela sintomatologia tão ruim, né, que é hemodiálise. AVC, acidente vascular encefálico, né, o derrame, como se conhece, provocado por hipertensão, vasculopatia periférica, né, certo? Neuropatias, os nervos perdendo a sensibilidade. Hipertensão, ela causa esse tipo de complicação. E a pessoa tem de ter cuidado. Deslocamento de retina, não é? Tudo da hipertensão, quando não tratada. Quando não tratada. E aí as pessoas podem dizer assim: olhe, eu não vou tratar não, porque, principalmente os homens no horizonte masculino, eu não vou tratar não, porque é dito que quando a gente toma esses remédios, a gente fica impotente. Disfunção erétil. É muito dito. E às vezes o homem fica receoso, ou então diz assim: eu não quero ficar dependente. Mas dependente, eu gosto sempre de dizer isso, dependente, quando você está dependente do remédio, é quando você, aliás, não só do remédio, qualquer coisa, quando a pessoa é dependente de algo, ela está fazendo aquilo independente da sua vontade. Aquilo que ela é dependente controla ela. Não é o caso do remédio. O remédio a pessoa toma voluntariamente. Pega seu remédio, vai lá e toma, e está bom. Se ele quiser parar de tomar, ele para. Então ele não é dependente. Ele é um paciente, uma pessoa que necessita daquele fármaco. Né? Ele necessita. E com relação à disfunção erétil, o que fazer? Olha, existem alguns remédios que causam isso, impotência? Tem. Mas me diga uma coisa, qual é o médico que em sã consciência vai pegar um homem numa idade sexualmente ativa, seja ele qualquer idade, porque tem pessoas com 80 anos que têm uma vida sexual ativa. Qual é o médico na sã consciência que vai pegar e prescrever para ele um remédio que vai tirar o prazer, a potência dele? Nenhum. E se por acaso, que são poucos, acontecer
de esse remédio causar, ele vai chegar lá no médico e diz: doutor, alguma coisa está errada, porque eu tinha uma vida sexual ativa, assim não está mais. O médico vai dizer: eu já sei o que é. Tira o remédio, é dose dependente, tirou 48 horas, 72 horas, a pessoa voltou ao normal, porque o remédio ele não causa um malefício definitivo, ele é dose dependente. Ele entra na corrente sanguínea, provoca aquilo, se você tira ele, acabou. Então, importante, né, pensar dessa forma, né? Ver dessa forma. Louvado seja Deus. Para que não se deixe de tratar a hipertensão por uma crendice, não vou dizer nem uma crendice, mas assim, de certa forma, um preconceito, não é? E aí a pessoa se priva de estar cuidando de sua saúde e, consequentemente, as consequências são graves. Esses tipos de eventos que a gente falou aqui não é fácil para quem enfrenta. Nós vemos também que eu tive contar alguns exemplos, porque muitas vezes você se encaixa dentro dele, né? Se encaixa dentro dele e às vezes é um despertamento, né? Eu tive um paciente, prescrevi para ele uma determinada medicamento para hipertensão, por sinal uma boa medicação, já tinha prescrevido para mais de 1000 pacientes ou mais ainda, nunca tinha tido isso, nunca, isso que ele falou, mas quando foi um dia, uns 15 dias depois de eu ter prescrito esse segundo remédio, ele disse: doutor, olha, estava vendo alguma coisa errada, porque a minha potência está meio ruim. Eu disse: é, fulano? Ele disse: é. Então vamos tirar esse aqui, que foi o que a gente botou agora novo, e vamos ver. Tirei, botei outro, ele voltou ao normal. Mas esse mesmo paciente, quando eu peguei ele inicialmente, e que a gente faz uma rastreadora do que ele estava passando, né? Fez assim um apanhado, eu encontrei lá o rim dele tocado, porque tem dois exames no rim, ureia e creatinina, muitos conhecem isso aqui, que eles são parâmetros da função renal. E esses parâmetros, a creatinina ela vai até 1,3 e a ureia ela vai até 40, 49. O dele já estava 1,67 a creatinina e a ureia beirando aí, eu acho que seus 90. Ou seja, ele era um hipertenso, não tratado e que o rim já estava sendo bombardeado. Estava sendo bombardeado. Se ele não fosse tratar, na frente era o quê? Hemodiálise, insuficiência renal. Então, foi pego a tempo, como eu comecei a tratar, que ele normalizou a pressão, que a gente foi checar a ureia e a creatinina, estavam normais. Abaixo de 1,4, abaixo de 1,3 a creatinina e a ureia também. Então, veja que é importante, né, a pessoa tratar adequadamente, né? Não deixar passar. Glória a Jesus. Essas complicações da hipertensão, elas, uma vez instaladas, muitas delas não se tem volta, né? Teve um AVC, muitas vezes fica com o lado paralisado, né? Teve um infarto, coração tem insuficiência cardíaca. Então, importante você tratar. É hipertenso? Trate. É hipertenso? Trate. É hipertenso? Trate. Não deixe de tratar. Não diga assim: não, eu não sinto nada, não vou tomar esse comprimido, não. Não faça isso. Trate. Importante. Viu? Louvado seja Deus. Nós vamos conversar agora um pouquinho. Espero que não esteja sendo enfadonho. Diabetes mellitus. Essas doenças que eu estou tratando aqui, por que tratar de doença que ela é... A gente já falou e vai falar de novo. Porque o índice é muito alto na população. 25% a 30% de uma população mundial, vamos dizer que nós estejamos hoje com 9 bilhões, 25% a 30% é 12 bilhões e alguma coisa, é muita gente doente. Por que o governo se interessa em distribuir remédio? Ele faz isso de graça? Não. É porque ele sabe que se ele não tratar o paciente, ele vai cair no hospital, vai ficar muito caro para ele. Ele tratando na base, ele não chega lá, ele não faz AVC, ele não faz insuficiência renal, e aí ele não vai gastar dinheiro, ele vai prevenir. Então, diabetes mellitus é também uma doença muito intensa, muito presente. E a gente tem de saber, entender o que é para poder tratar. O que é diabetes? O que é diabetes? Diabetes ela é caracterizada por uma elevação da glicose. Glicemia, que geralmente é de 100 para baixo, ela eleva e fica acima de 124. Se ela estiver entre 100 e 123, a gente considera hoje pré-diabético. Mas por que o açúcar alto ele tem importância
de ser diagnosticado e tratado? É porque o açúcar, tal qual a hipertensão ela lesa porque ela lesa porque a pressão ela está acima do nível e começa a lesar o endotélio. O açúcar, ele lesa porque ele começa a ficar dentro da corrente sanguínea e provocar os danos que aquilo faz. Porque o açúcar do diabético, ele quando sobe, ele não consegue entrar na célula. Tome açúcar, ele não consegue entrar na célula, aí ele fica lesando o vaso, lesando aquilo que é importante. Entendeu? Tal qual a hipertensão, só que por um mecanismo diferente. Então, é importantíssimo diagnosticar o diabetes. Como é que diagnostica o diabetes? Muito simples. Glicemia de jejum, até a capilar vale, mas a de jejum você faz, se estiver acima de 124, faz outra avaliação para não estar falso positivo, e se for, vai tratar. Fatores que, vamos dizer, existem outros meios de diagnosticar diabetes, a glicada, a hemoglobina glicada, teste de intolerância à glicose, né? Também é outro método, mas é fácil de diagnosticar, não é difícil. Eu acho que o mais difícil é a adesão de tratamento. Então, nós vemos aí o seguinte, quais os sintomas do diabético? Também no começo, nenhum. Até 200 de glicemia, o paciente não sente nada. Não sente praticamente nada. Às vezes, alguns sentem uma fadiga. Diz assim, eu tenho uma fadiga, um pouco de fadiga só. Mais nada do que isso, mais nada. Às vezes, assim, um pouco de insônia, mas não tem um sintoma clássico. Então, daí a importância de fazer a prevenção, fazer o exame, fazer o periódico, ir ao posto de saúde e, olha, eu não fiz o meu periódico esse ano, não, eu quero fazer. Eu quero passar aqui para eu fazer os exames que precisam ser feitos, os básicos. Porque aí, então, você pega a doença no início, você pega a doença sem ter agredido. Porque quando o diabético vem fazer os sintomas, que eu vou dizer aqui quais são, os que eu também acredito que nesse público aqui tenha pacientes diabéticos, quando vem fazer esses sintomas, olha, polidipsia, que é muita sede, polifagia, muita fome, nictúria, urinando à noite, dormência nas pernas, às vezes uns escotomas na vista, quando ele vem fazer isso, ele já está diabético há muito tempo. Não é agora, não. Então, já está avançado. Daí a importância de fazer cedo os exames, né? Fazer cedo e diagnosticar cedo. Porque uma vez diagnosticado, o que é que vai acontecer? Vai se evitar também as complicações, que são mais ou menos, viu, igual à hipertensão. Eu não vou nem repetir, porque elas são mais ou menos, o meu tempo é 1 hora mais ou menos, a gente está chegando, mas eu vou chegar em cima, não vou passar não, porque quem vem após quer ter o seu horário, né? Então, quando... me perdi um pouquinho, mas deixa eu voltar ao raciocínio para eu não perder. Então, quais os sintomas? Falei sobre os sintomas, o diagnóstico. Sim, as complicações são quase as mesmas. Então, AVC, insuficiência renal, vasculopatia diabética. Ainda tem uma mais intensa, que é a impotência sexual, porque o diabético lesa o nervo. Lesa o nervo que inerva, que faz as funções. Daí a pessoa diz, rapaz, fulano é diabético, ele está com o pé, ele não sente o pé, não. Mas por que ele não sente o pé? Porque tem neuropatia. Porque o nervo foi lesado pelo açúcar. Foi lesado e aí ele fica numa situação difícil. Daí a importância do diagnóstico, né? AVC, insuficiência renal, infarto agudo do miocárdio, e por aí vai. Está entendendo? Fatores predisponentes para diabetes: genética, aumento de peso, sedentarismo, tabagismo, etilismo, colesterol elevado. Entendeu? Então, mais ou menos como assim. Existem diferenças? Existem. Se você for para a literatura e for buscar subsídios, você vai encontrar muito mais coisa, com certeza. Mas quando você vai olhar, praticamente elas caminham juntas. Diabetes e hipertensão. Caminham juntas. É semelhante assim, então, o dano causado. Não é muito diferente. Daí porque a gente não precisa nem falar das complicações da outra, que já está dentro da hipertensão. Tá certo? Como tratar a diabetes? Primeira coisa, sai do açúcar, né? Sai do açúcar. E os fármacos, os remédios, também progrediram muito. Hoje em dia, nós temos remédios de todo tipo.
Antigamente, eu acho que alguém aqui, se for de uma certa idade e for diabético, ele vai lembrar desse remédio que eu vou falar. Ele vai lembrar desse remédio. Certo. Vou falar sobre ele, com certeza. Existia um remédio chamado antigamente, chamava-se de diamnese, que era clopropramida. Se não me falha a memória, o nome era esse. Remédio muito antigo. Depois veio o glibenclamida, que é o Daonil, né? Também um remédio. Aí surgiu o Amaryl, que é glimepirida, glifazida, sempre nessas... Porque os remédios eles vão sendo aperfeiçoados na mesma família. Tem uma família, ele descobre a molécula inicial e vai aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Tudo bem. E diabetes, quando estão muito elevados, que os remédios não resolvem, insulina. Né? Só que, ultimamente, surgiram um que a gente chama bloqueador de bomba, IGP. Eu não vou usar a terminologia científica. Só que são remédios que eles atuam melhores. Dapaglifosina, pioglitazona e os derivados. São remédios mais caros, mas que atuam muito bem. Está entendendo? Que fazem um trabalho muito intenso. Inclusive, até dado pelo governo. A que a terminologia muitas vezes foge a gente, porque não é uma área da minha. Mas é dapaglifosina. O nome, mais ou menos, é este. Que é o conhecido como nome farmacológico de... Deixa eu ver aqui, viu? Xigdu, ou então... Forxiga. Pronto. O nome farmacológico é esse. Então, esses remédios, eles são muito bons. Eles fazem a glicose baixar. E, consequentemente, diminuir essas complicações da diabetes. Existem as insulinas específicas hoje. As insulinas que... Até bomba de insulina já existe para determinados pacientes. Então, a gente vê que o tratamento hoje tem crescido. E isso, muitas vezes, está disponível, não é uma coisa tão distante. Esse Forxiga, por exemplo, o governo dá. O governo dá Forxiga para quem tem acima de 65 anos. Ou então, se o paciente tiver um risco de insuficiência renal, e ele prescreve. Eu esqueci até de dizer, há remédios destes que protegem o rim. Né? Os IECAS, que é enalapril, os Prio da vida, e os Brais, que é losartana, eles protegem o rim lá. Toma para pressão e o rim é protegido. Então, veja que importância, não é? Estamos aí em 5 minutos. Vamos falar um pouquinho da próstata no homem, né? Certo? E para finalizar, tá certo? Próstata também é um assunto bastante conhecido, né? Bastante conhecido, mas não custa nada lembrar, né? O câncer no homem que mais mata é o de próstata. Na mulher é o de mama, mas no homem é o de próstata. Então, se é o câncer que mais mata, e ele é... O que é o câncer de próstata? É uma tumoração numa glândula que o homem tem, que a mulher não tem, né? Que a mulher não tem. E que... Eu ia até falar uma coisa aqui, mas não vou mencionar, porque hoje em dia a gente é tudo filmado, não pode nem falar tudo, porque se falar o negócio dá problema, né? Mas essa glândula, próstata, ela é específica do homem. A mulher não tem. Tal qual a mulher tem ovário e útero, e o homem também não tem. Certo? A próstata, ela é específica do homem. Ela fica na base da bexiga, né? Abaixo da bexiga, e a uretra passa pelo meio da próstata. Ou seja, o canal que sai pelo pênis, por onde sai tanto o esperma como a urina, ela passa pelo meio da próstata. Isso é importante porque, no câncer, como ele é assintomático, geralmente no começo os cânceres de próstata não têm sintoma, e a pessoa tem de entender justamente isso, porque o importante do diagnóstico precoce, que é feito sobre 3 aspectos, né? Diagnóstico de próstata é feito sobre 3 aspectos. Ele tem, o primeiro aspecto é o toque retal, o segundo aspecto, aliás, o primeiro PSA, toque retal e ultrassom. Eles são complementares, certo? Esses 3 são complementares, eles se complementam. Por que a importância do toque retal? Porque a próstata, às vezes a pessoa diz assim, mas rapaz, por que o toque retal? Qual a importância? Porque não podia ser de outro jeito, não. Mas é porque o reto, ele está aqui,
E a próstata está exatamente na parede do reto. Quando o médico experiente ele faz o toque, ele cai em cima da próstata. Ele não precisa de muito tempo, não. 3 segundos no máximo. Quando ele faz isso, ele já sabe se tem tumor, se não tem naquela região, porque ele está acostumado a tocar. É como alguém que pega um... Por exemplo, você lida com uma determinada substância todo dia. Se tiver alguma alteração naquela substância, você percebe logo, porque todo dia você lida com ela. Todo dia. Então, mais ou menos, a próstata é assim. Ele está acostumado. Não é acostumado a fazer o toque, mas é acostumado a sentir a próstata. Quando ele bate na textura, aí ele diz, epa, aqui não tem tumor. Epa, está endurecida. Está endurecida, tem tumor. Tem alguma coisa, vamos ver. E aí existe um terceiro exame, que é a biópsia. Tá certo? Então, é importante tratar cedo, diagnosticar cedo o câncer de próstata. Porque, como disse, não tem sintoma. Desenvolve, e quando muitas vezes se vai descobrir, ele já passou do tempo de cura. Porque câncer de próstata é curável se ele for diagnosticado no tempo. Esteja lá circunscrita a próstata e retirado, tá bom? Diagnóstico, PSA, ultrassom, toque retal e biópsia. Tratamento farmacológico não existe. Geralmente, câncer de próstata, o tratamento é cirúrgico. Existe nos casos tardios, onde é feito oforectomia, é tirada do testículo, porque como o testículo é um órgão que produz hormônio, quando se tira eles, logicamente que se não vai se tirar num homem de 40, mas às vezes a pessoa tem 70 anos, 80 anos, já não tem função ativa, e ele concorda, porque ele não é feito isso sem a concordância, é removido os testículos dele, porque isso vai ter repercussão. A remoção da próstata hoje até pelo canal se faz, e a prevenção é ir ao médico. Tá certo? Estou chegando em 3 horas. Vou falar só, para finalizar, sobre hipertrofia prostática benigna. O que é isso, né? Isso é o crescimento da próstata no homem, porque essas anotaçõezinhas é só para a gente ter um guia, né? Para mais ou menos não dizer. Hipertrofia prostática benigna é o aumento da próstata que todo homem tem. Todo homem cresce a próstata. Todo ele. A gente, depois de uma certa idade, depois de 40 anos, pode... Vez por outra você vai fazer ultrassom, a sua próstata está crescida. Então, quando a próstata cresce, o que é que eu disse? A uretra passa no meio dela, tá certo? Então, quando ela passa no meio dela, ela imprensa. Se ela crescer para dentro, ela imprensa. E a pessoa vai ter dificuldade de urinar, o jato vai ficar diminuído, tá entendendo? Às vezes tem um desconforto no baixo ventre. E diagnosticando isso, que geralmente é por ultrassom, você tem remédios que se toma e diminui. E se não diminui, opera. Faz pelo canal, tá entendendo? Hoje as situações são muito, muito favoráveis nesse sentido. Então, finalizando, porque fizeram uma pergunta aqui, foi muito bem feita, porque essa substância que fizeram, essa pergunta aqui, ela é muito, vamos dizer assim, tornaram ela um vilão. Essa substância aqui, que aqui está com o nome de glifagem, mas não é glifagem, é metformina, né? E a internet detona realmente com força esse remédio, diz que não presta, diz que é não sei o quê, e causa isso, causa aquilo. Mas para os irmãos, os obreiros terem uma ideia, metformina, eu conversava uma vez com a endocrinologista, e ela dizia, Anselmo, uma das maiores conquistas para o diabético foi a descoberta da metformina. Uma das maiores conquistas na terapêutica para o diabético. Aí, se você for olhar, pode prestar atenção, quem é diabético, pode passar na farmácia e ver isso. Todo remédio de diabetes, se ele for desses novos, Forxiga, ou qualquer um desse aí, Xigdu, outro qualquer, ele tem metformina no meio. Prestou atenção já? Tem metformina no meio. Existe a metformina sozinha, mas ela está em todos os remédios de diabetes quando ele é um remédio bom. Por que colocou ela? Porque é uma droga muito segura. Qual é droga segura? Droga segura é que tem pouco efeito colateral. Droga segura é que você consegue o efeito que você quer. Ela tem um efeito na redução de peso, na diminuição do apetite. Então, é uma substância muito boa. Agora, lógico que, hoje em dia, todo mundo quer estar na mídia, né? E bota aí, dizendo que não presta, que vai causar isso, vai causar aquilo. Não deixe de usar a sua metformina. Ela é usada até para quem é pré-diabético. Quem está com glicemia entre 100 e 123. Certo? Não deixe de usar. Vale a pena tratar direitinho, vale a pena cuidar da saúde, como obreiro. As ovelhas também, né? Muitas vezes o líder, ele tem um papel muito importante no sentido de
formar a opinião, né? A palavra do líder tem muito peso, né? Às vezes o líder não é conhecedor técnico, mas ele tem poder no sentido de aplicação naquela pessoa. Vai dizer, fulano, o que é isso? Não está tratando não a sua hipertensão, não? Por quê? O que está acontecendo? Vamos conversar aqui? Não, mas é porque eu não gosto de remédio. Mas fulano, olha o benefício e tal. Aquilo ali muitas vezes já muda a cabeça da pessoa e a pessoa vai fazer aquilo que necessita. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Agradeço novamente a oportunidade da coordenação, pastor Roberto José Santos Lucena, o convite a mim formulado, a minha esposa também. Viemos com muito prazer e não vamos estender porque realmente passei ali uns 2 minutinhos, mas graças a Deus sou daqueles que, pela misericórdia de Deus, não gosto de extrapolar o horário, a não ser quando Deus assim quer, dessa forma, aí a gente... Amém? Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.